Nas cidades à margem, onde a invisibilidade e a ausência de incentivo pesam sobre os sonhos, a arte surge como uma ferramenta de respiro. Ela desinflama o peito, ecoa o que é real e pavimenta, em aquarela, os caminhos rumo ao impossível. Cruzar a selva de pedra com o mundo nas costas e a vida nas mãos é cotidiano, mas pelo caminho encontra-se força. Ao descer do trem e dar de cara com uma batalha de poesia, ou ver, da janela do busão, um prédio grafitado com figuras que declamam esperança, pulsa no peito de quem vive ali a certeza de que resistir vale a pena. Esse grito, que atravessa gerações e redesenha realidades, vindo do menorzinho que ensaia os primeiros versos ou do mais antigo que ilustra memórias pelas esquinas, dá cor ao que o sistema insiste em deixar cinza. É essa voz que contraria estatísticas e chuta para longe todos os falsos estigmas. Fato é que a cultura urbana segue como uma das formas mais lindas de persistir. Do hip hop ao funk, do passinho ao slam, a rua pariu e segue dando vida, permitindo que a periferia floresça em meio aos canhões da realidade. Como alguém que já apanhou demais, seus becos e vielas carregam sementes com ensinamentos preciosos, que se desabrocham por meio de cada artista e salvam universos inteiros, devolvendo autoestima, potencializando a presença e escancarando que mesmo com os muros, aqui somos bem mais que o CEP ou a manchete. Somos pulsão e criação, porque onde o Estado falha, o beat responde. Onde o apagamento insiste, a rima vibra, e onde há descaso, a arte, por si só, se cultiva. Minha mente está blindada com conhecimento. Tirei as amarras, deixei emergir. Essa é a magia do entendimento. Então, meu nome é Emerson, sou de Carapicuíba, conhecido como 100. Então, eu comecei com rap, eu acho que eu tinha uns 8 para 9. Meu irmão dançava break, era dos filhos do break. Foi o que me incentivou que os caras dançavam na sala de casa, né? Então eu vi aquela parada e falei, mano, é isso que eu quero fazer. E sempre foi assim, tá ligado? Até eu chegar na minha mãe e conversar com ela, ó, eu quero fazer rap. Ela olhou pra mim, é isso mesmo? Eu tinha uns 9 anos. Eu acho que ela achou que era brincadeira, saca? Aí ela falou, então tá bom. Mano, e até hoje eu tô com 40, fazendo rap, tá ligado? Chamo Vitória, algumas pessoas me conhecem como Vicky dos Cliques, eu sou fotógrafa e sou produtora audiovisual. Bom, a cultura sempre esteve presente na minha vida porque eu fui aluna desde muito pequena de uma escola que tinha um segundo tempo, então para as crianças não ficarem na rua, a gente ia para esse lugar que se chamava Instituto Casa da Gente, e lá tinham várias aulas, tinha aula de luta, tinha de percussão, tinha de dança, tinha de teatro, e desde pequena eu cabulava aula para ir para aula de dança. Então, tipo, eu adorava, eu sempre tive contato com dança, e nesse lugar foi o paraíso, porque eu pude descobrir outros ramos da arte, mas dança sempre foi, tipo, o meu amor da vida. Sou Mike Maia, Sérgio Ricardo Ribeiro da Silva, né, nome de batismo, tenho 40 anos de idade, comecei no rap em 98, já passei por vários grupos, Artigo 4, Raka, Família Quatro Vidas, Kizara, os mesmos de sempre, e agora eu tô nesse projeto CAE, Corpo, Alma e Espírito. Tô estudando Direito, né, que é uma parada que quero relacionar com a música, né, até pela propriedade intelectual, então pulei nessa bala justamente por isso, e também, com certeza, né, pelos dreads, acho que todo mundo já reconhece, sou um ativista canábico pesado aí para que a legalização ela chegue, né, a legalização. Meu nome é Gabriel, sou de Carapicuíba, cresci ali no Jardim Novo Horizonte, tenho 27 anos. Meu vulgo é Milito, né, graças a um jogador de futebol, o pessoal ali da onde que eu cresci, sem fazer essa comparação, mais pelo nome ser parecido, não pelo talento. Eu sou a Jennifer Mendes, né, no profissional. Eu tenho 26 anos, eu sou jornalista, né, de formação, mas também sou produtora cultural em formação aí, né, tentando, e poetisa nas horas vagas. Olá, eu sou Aldenir, vulgo Aldi Beats, sou de Carapicuíba,
Mano, eu sou produtor cultural, produtor musical aqui na cidade. Eu tenho minha gravadora Relicário Records, eu faço parte de alguns coletivos, né? Hip Hop Carapicuíba, Break SP. Meu nome é Andréia, vulgo Deia, né? Para os mais íntimos, digamos assim. Eu sou produtora cultural, sou coordenadora da Lume Arte, sou crocheteira, sou mãe. Meu nome é Ravana, eu sou nascida do Piauí e moro aqui em Carapicuíba desde a primeira idade ali, né? E eu tenho 29 anos e meu vulgo é DJ Raves. Eu comecei tocando funk, me inteirei também, tipo, o que sempre eu gostei, né, desde de pequena, muito com influência de alguns amigos, foi do rap, né? Eu nasci no Piauí, então minha família sempre ouviu forró, e muito reggae maranhense também. Então eu sempre tive contato com a música, né? E hoje, para o que eu trabalho, eu escolhi o rap, né, como uma principal vertente, o funk e o dancehall também, né? Tudo fazendo uma boa mistura do que me permeou, né? A minha história inteira, minhas referências. Meu nome é Jefferson, mais conhecido como Jefferson Twister, sou b-boy, designer gráfico, trabalho com produção cultural, danço há mais ou menos 18 anos da minha vida, mais da metade da minha vida dançando. Meu nome é André, mas a maioria das pessoas me conhece como Del. Eu tenho 42 anos, eu sou natural de Carapicuíba, nascido e criado, e sou grafiteiro, né? Há 30 anos, esse ano faz 30 anos que eu pinto, entre outras coisas também. Sou educador ainda, sou formado em artes visuais, pós-graduado em História da Arte, tenho muitos cursos na área artística, também fora da área artística, que complementaram a arte para mim. Mas eu costumo sempre falar que o maior curso acontece na rua, no dia a dia, na nossa vivência, na correria. Relicário é gangue, mistura de suor e sangue. Caneta só sai bang bang, os brabos de cara que é nóis. A cultura hip hop tá no livro, tá na dança, tá no grafite. Eu acho que é muito importante. Eu acho que tinha que estar em todas as escolas também, tá ligado? Eu acho que ensina, educa. Pelo menos pra mim, a importância foi muito foda porque tirou eu e vários caras do crime, tá ligado? Porque naquela época só tinha isso. Ou você tava no rap ou os caras te envolvendo no crime. Então a cultura me resgatou, eu e vários caras, tá ligado? E muitos que não venham, mano, morreu, entrou no crime. Então eu acho que a cultura, a arte é uma coisa muito importante, tá ligado? Eu acho que sem ela nós não estaria fazendo o que nós faz hoje, tá ligado? Carapicuíba é uma cidade dormitório, então, tipo, a gente tem consciência, a gente já cresce sabendo que a gente vai ter que sair daqui pra trabalhar. Cultura urbana aqui é uma outra possibilidade de vida. Tipo, às vezes a galera tá lá, a juventude tá na rua, tá ali com as portas abertas pra ir por um caminho que talvez não seja muito legal. E ter esse contato e saber que isso pode ser profissional e saber que você pode levar uma vida com arte urbana, seja com dança, seja com fotografia, seja com pintura, seja com grafite, seja com qualquer arte dentro da cultura urbana, eu acho que isso é uma segunda possibilidade de vida, sabe? E não ficar só, tipo, é isso que esperam que eu faça. Tipo, vou cair no crime ou sei lá, porque é o que tem aqui pra mim. Eu acho que mostra que tem outras coisas também, além de estar ali na margem, sempre numa situação de merda. Sei lá, é como se fosse um alívio da vida, sabe? E eu acho que o hip hop é muito disso também. É um alívio de tudo que a gente tem que passar e engolir, sendo que a gente muitas vezes não pode viver só de arte. Os anos 90 foi cabuloso, mano. Os anos 2000 também. A criminalidade aqui era cabulosa, mano. Teve vários irmãos nossos que a gente perdeu na rua. Mas, mano, infelizmente eles não estavam com foco. Que isso não é só em fazer, tá ligado? Isso é um lifestyle, né, mano? É um estilo de vida que a gente pratica, mano. Todo santo dia a gente vive o hip hop, mano. Foi ele que mudou nós, foi ele que trouxe essa bagagem de conhecimento, foi ele que me levou pra faculdade, tá ligado, mano? Então eu acho isso muito louco, mano. E foi ele que me levou também pro audiovisual, que eu também tenho essa faceta, né, mano? Então, tipo assim, eu devo tudo ao rap, mano, e devo tudo à quebrada. E aqui tem pessoas muito inteligentes, mano, e o da hora que eu vejo
que o hip hop, mano, ele é composto de nerds, tá ligado? Nerds no bom sentido, que são pessoas que, mano, se aplicam em uma situação e elas vão fazer isso, mano, da melhor forma, mano. Porque aqui, mano, sempre nasce alguém cabuloso, mano. Sempre, mano. Homem, mulher, mano, atleta, músico, artista, ator, grafiteiro, videomaker, enfim, mano. Aqui é o celeiro, mano. Eu acho que dá espaço de voz, né? Cria uma identidade cultural pro povo periférico. Além de trazer, né, um pouquinho mais de visibilidade para a periferia, também ajuda a trazer essa voz. Eu acho que é uma forma de desmarginalizar, né? E de dar voz. Porque cidades periféricas, né? Não só Carapicuíba, mas a gente que tá mais à margem, ele não tá nos grandes centros, a gente tem essa necessidade de mostrar quem tá ali, sabe? De, tipo, existem pessoas aqui muito talentosas, então é uma forma de dar voz a essas pessoas, né? A arte é esse caminho, e também para desmarginalizar, para quem tá vendo de fora, entender que, tipo, não, tem muita coisa ali dentro, sabe? Não é só o que é lido nos jornais, que é, tipo, normalmente tende a aumentar as partes mais problemáticas, né, desses lugares. Então, eu acho que pra Carapicuíba em si, a arte é voz. É identidade, é força, é resistência. É uma forma de você sobreviver sendo negligenciado dentro do sistema, sabe? Mano, a arte urbana é a nossa identidade, né, mano? Eu acho que isso é o que forma o que a gente é. É o primordial para formar a característica aqui, né, da Zona Oeste, seja de Carapicuíba. Então a arte urbana, mano, ela é o nosso, como que eu poderia dizer, a nossa identidade, né? Então isso é muito importante para a gente estar chegando nos nossos objetivos, entender o que está acontecendo, como que isso aconteceu. Primordial. Eu acho que assim, a gente já passou por situações onde a gente sempre via o moleque que queria ser jogador de futebol, por quê? Porque na televisão ele via, né, grandes ídolos e a galera se dando bem. Depois veio os funkeiros. E a gente também pode proporcionar isso, né? A gente tem como exemplo o Sarau. Quanta molecada, quantos telefonemas de diretores de escola a gente não recebeu? Dizendo, olha, tem um fulano aqui que fala muito bem, mas ele não tem como passar isso adiante. Será que você pode receber? E eles vêm, e quando você vê no outro, eles estão também, e eles começam a entender que aquilo tudo faz sentido, né? Já ouvimos de pessoas que, tipo, cara, eu tava no fundo do poço e foi falar que me fez voltar. E eu acho que isso a dança é uma fuga, a música é uma fuga, o desenho é uma fuga. Tudo que você coloca a sua alma, o seu coração para fazer é uma fuga. Então, às vezes, você tá lá embaixo, mas aí você tem um encontro, você vê pessoas, você conversa e você meio que dispersa. E quando essa galera tá junto, você começa a ver que faz sentido o que você faz, entendeu? É meio que um quebra-cabeça, um cubo mágico, assim, que roda, mas faz sentido. A arte, ela vem como um instrumento de expressão muito potente, né, que a gente tem. Então, pela arte, você vai expressar ali seus sentimentos, você vai fazer denúncias de vários tipos de problemas que possam estar acontecendo, e além de ser momento também de entretenimento para as pessoas. Então, eu vejo como um extrema importância, né, ter esse incentivo à cultura aqui, né, e para Carapicuíba, especialmente, assim como qualquer outro lugar também, é muito importante ter esse acesso a esse tipo de coisa também, a esse tipo de cultura, até mesmo porque eu acredito que quando não tem, quando falta, a gente vai buscar lá fora. E a gente começa a, às vezes, emergir fora da nossa cidade. Carapicuíba é uma cidade muito periférica, né? Acho que no último levantamento que teve é a cidade com o menor orçamento per capita do estado de São Paulo. 600 municípios, sei lá. Então, tipo assim, é a cidade mais pobre do estado. Eu acho que, assim, a cultura vem acho também pra alegrar as pessoas, sabe? Pra alegrar um pouco as pessoas. Não somente como lazer ou como hobby, mas eu vejo a cultura como uma parte fundamental. Assim como a pessoa tem ali a educação como fundamental, a saúde como fundamental, a cultura entra junto com isso.
eu sinto que, assim, a cultura é o ponto de você entender da onde você veio para poder enxergar para onde você vai, né? Então, a cultura tinha que estar atrelado à educação e atrelado a outras coisas necessárias da cidade. Literalmente, você movimentar essa base, você ensinar e instruir aquela base. A pessoa com a cultura, ela sente o pertencimento daquilo. Sente o pertencimento de onde ela está. Então isso é mais do que fundamental pro ser humano. Entendeu? Entender da onde ele veio, para onde ele vai, e a cultura entra nessa parte. Cara, eu acho que, não só em Carapicuíba, eu acho que em todo lugar, né? Tanto o mais rico quanto o mais pobre, a arte, a arte e o esporte, assim, a gente não bota tanta fé nisso, mas eu acredito que a arte e o esporte, se elas fossem mais exploradas dentro de uma escola, ela salvaria muito mais vida do que do jeito que ela faz, né? É muito complicado a gente querer mudar a educação. Só que eu fui educado, né? Eu eduquei, porque eu trabalhei 10 anos como professor do ensino fundamental 2 e o médio, e eu não vejo futuro nesse molde de educação. E eu acredito tanto na arte, que eu acho que a arte, sim, salvaria muito mais vidas se ela fosse levada um pouco mais a sério. Principalmente nos lugares carentes. Junto com meus manos, bolamos até uns planos. E hoje plantando nosso corpo. Naquela época, quando eu comecei, não tinha cena de rap, tá ligado? Era muita gente que já fazia antes de mim, mas não tinha tanta gente que fazia e não tinha cena de rap. Tipo assim, eu gostava de rap e meus amigos da escola não sabiam nem o que era rap, saca? Pegava meus amigos, vem cantar rap comigo. E os moleques não sabiam nem o que era rap, não sabiam o que era break, não sabiam o que era Smurf. E depois de anos que foi formando a cena. E a maior dificuldade que a gente tinha era para fazer show, porque naquela época todo mundo só pensava em fazer show. Ninguém gravava rap, porque pra você ir para um estúdio era muito caro e ninguém tinha informação. Então a nossa parada só era fazer o quê? Dançar e fazer show. Então nós ensaiava a apresentação. E a dificuldade era show porque não tinha palco, não tinha microfone, nós cantava às vezes no microfone de plástico, ou não tinha som, era uma caixinha. Às vezes a gente estava cantando num palquinho improvisado e no fundo uma senhorinha estendendo roupa, tá ligado? Essa era a dificuldade. Só que nós não chegava tanto porque a nossa vontade só era cantar, nós só precisava cantar. Fazer a cena acontecer o que não tinha, tá ligado? Não tinha cena. Então acho que essa era a dificuldade. Assim, eu tenho contato desde muito pequena com arte, mas com hip hop foi com a cultura em si, com o breaking, foi a partir da adolescência. E aí uma das coisas que eu mais enfrentei de dificuldade foi o machismo. Quando eu comecei a fazer foto, os caras não queriam, eles entravam na minha frente, eles me empurravam, pra eu não conseguir tirar fotos justamente porque eles achavam que ali não era o meu lugar. Mas sempre foi. E eu acho que o segundo é profissionalizar. Todo mundo enxerga a arte como uma segunda coisa que a gente tem que fazer e não como uma profissão. E aí a gente nem vê perspectiva nisso, porque quando eu falava que eu queria dançar ou que eu queria fazer foto, as pessoas já me descredibilizavam, tipo, pô, você não vai... Você vai viver disso? Tá, mas o que você quer fazer de verdade? E aí é acho que a autoestima, enquanto artista, é o nosso maior obstáculo. Porque, tipo, se você já não queria fazer uma coisa, não rolou essa coisa porque alguém disse que não ia rolar. Então, tipo, aí você já não tem força o suficiente pra seguir, tipo, achando que isso pode ser uma profissão. E mesmo quando vai, ainda é muito difícil, né? Porque as pessoas veem como algo que a gente tem que fazer como hobby, não uma profissão. Incentivo, acho que de poderes públicos mesmo, assim. Por exemplo, eu fazia parte de uma companhia de dança, que a gente tinha aula na Escola Manuel. E aí a gente tinha, né, o espaço para conseguir fazer aulas, mas, por exemplo, se a gente quisesse treinar em algum outro lugar, a gente precisava fazer um documento que muitas vezes a gente não tinha acesso, as pessoas não ensinam pra gente o que a gente precisa fazer, e quando a gente ia na cultura a gente recebia muito não. Tipo, esse não dá, você quer ir em um evento, mas a gente não tem disponível, sei lá, um ônibus pra levar vocês, então vocês vão ter que ir do bolso. E aí, tipo, um projeto social, que as pessoas já não têm dinheiro e estão fazendo de graça, tipo, não tem como sempre a gente tirar do bolso pra ir. É uma ou outra pessoa, geralmente iniciativa privada, às vezes, que ajudavam a gente a ir nesses eventos, mas a gente tinha muita dificuldade com a cultura. Na época, mano, os nossos maiores desafios foi o recurso, mano. Pra gente começar a gerar dinheiro com rap, mano, foi tipo em 2014, mano. Mas antes disso, mano, a gente era, mano, daquele jeito, roendo o osso, mano, pendurando umas contas,
no imã da geladeira, eu vou escolhendo, né, mano, no Unitune T, sei lá como dizem, pra ver qual nós ia pagar e pegar uma cota e investir no rap. Então eu e o Sem Grana, a gente sempre teve essa visão, porque naquela época, mano, uma hora de estúdio, truta, era mó nota. E aí ele teve essa ideia, falou, não, mano, se a gente tiver o nosso bagulho, a gente não vai depender de ninguém. Mas eu acredito que o nosso problema, o pior problema de todos, o obstáculo da cena é o ego. O ego, ele atrapalha muito. E o que atrapalha também um pouquinho é a falta de conhecimento, mano. Tem uma galera que realmente já tá muito avançada, já sabe aonde que quer chegar e como vai chegar, só que tem uma galera que tá no bolo, mas tá perdida, mano, e aí você vai, tipo, dar uma ideia, um salve e falar, mano, se você, de repente, seguir esse caminho, vai ser muito melhor. A pessoa, ela não tem essa visão. Ela acaba, às vezes, até te tratando como um cara enxerido, tá ligado? Um cara ignorante. Oxe, mano, o que esse maluco tá falando isso aqui pra mim, mano? Eu sei do barato, eu faço assim, é assim que vai dar certo. E aí também esbarra no ego, né? Porque isso também faz parte do ego. Eu tive mais um pouquinho de dificuldade em questão familiar, né? Porque todo mundo da minha família, grande parte dos meus parentes, eles sempre tiveram uma imagem do que o rap, o hip hop é uma cultura de bandido, de marginal. Quando eu falava para meus parentes que eu ia trabalhar com música, que eu tava me envolvendo em projetos voltados para batalha de rima, eu sempre tinha que escutar, tipo, pô, bacana, mas eu gostaria que você tivesse uma profissão, um trabalho de verdade. E isso pra mim sempre foi algo que me deixava chateado. Então eu acho que não só eu, mas acho que a maioria dos artistas, né, a família sempre pesa um pouquinho. Eu acho que a família é o que mais deveria apoiar. E aí quando você não tem esse apoio, você acaba se perdendo ali. Então acho que foi isso. A questão também da estrutura. Eu acho que a cidade hoje ela não tem uma estrutura, principalmente eles não sabem lidar com os artistas. Para mim, eu acho que eles têm um pouquinho de dificuldade de entender o que é cultura e como trabalhar com cultura. E isso, de certa maneira, também acaba afetando os artistas, porque o artista ele precisa de uma base. E a falta de você poder investir 100% do seu tempo nesse sonho. Hoje você escolhe, ou você paga suas contas e se alimenta, ou você faz dar certo de uma maneira que você tem um retorno rápido e você não passa sufoco. O maior obstáculo sou eu mesma, minha própria cabeça. Eu sou muito insegura. Acho que, assim, com a arte em si, a gente tem muito aquela questão de o que as pessoas vão pensar do que eu tô produzindo, né? Porque é uma coisa muito individual, né? Ninguém vai produzir arte da mesma forma que a outra pessoa. É uma coisa muito pessoal. Então, eu me boicotava muito, assim, de produzir as coisas, porque eu ficava pensando o tempo todo sobre como eu seria lida por outras pessoas. E acredito que isso vem muito de eu ser uma mulher preta, então, a todo tempo a gente tá nessa de o que as pessoas estão vendo quando olham pra mim. Será que o que eu faço é realmente arte? Vai ser lido dessa forma? Então, eu tinha essa insegurança de jogar minha arte pro mundo. Agora, na questão da cena cultural de Carapicuíba, eu acho que o maior obstáculo é a falta de incentivo. E não só a falta de incentivo vinda, né, da infraestrutura, né, do sistema ali, dos órgãos, né, públicos. Eu acho que também falta incentivo por parte da população. Que as pessoas acham que arte é luxo. Então, tipo, se for pra priorizar alguma coisa aqui dentro da cidade, eu vou priorizar outras 1000 coisas, tipo educação, saúde, e tá certo realmente. Mas até a população enxerga dessa forma, que tipo, não é uma coisa que vai estar no meu cotidiano. Eu não vou ir num evento cultural na minha cidade. Não tem essa identificação e essa força por parte da comunidade também. Então eu acho que a falta de incentivo é o principal obstáculo pra todo mundo aqui dentro. Acho que o artista independente, o maior problema que ele encontra é a questão da informação e a questão monetária, né, mano? Tipo assim, de ter um dinheiro para investir, seja num curso, seja num equipamento para ele tá fazendo, tá ligado? E, tipo assim, às vezes as pessoas não querem passar a informação para você, tipo, de forma grátis, entendeu? Por isso que eu queria citar, tipo, o Sem Grana lá da Rec Livre, porque ele me falou um bagulho que, tipo assim, mano, eu levo até hoje. Quando eu estava aprendendo a produzir, eu colava lá na Rec Livre e ele me passava umas visões de produção, de como que fazia os beats, esse tipo de coisa, e ele me falou assim, mano, o conhecimento, principalmente do hip hop ou do rap, que é o que eu faço, se eu não passar isso pra frente, o hip hop vai morrer, entendeu? Então, tipo assim, mano, eu tenho que passar pra você que você é a nova geração. Você é o cara que vai passar pra outra pessoa, vai passar pra outra pessoa pra isso continuar. Então, tipo assim, essa frase, mano, me marcou muito, porque, tipo assim, hoje em dia, mano, tudo que eu aprendo,
Sempre que eu vejo alguém que tá começando, mano, faz dessa forma, faz assim. Porque assim a gente vai criando as raízes para nunca deixar isso morrer. Eu acho que o maior obstáculo que a gente encontra é o incentivo, né? A gente conhece muita gente boa que tá aí em várias vertentes da arte, porém isso sempre em um segundo plano. É muito difícil você encontrar alguém como artista e dizer, não, eu sobrevivo da minha arte. É muito difícil. Por quê? Porque você tem que ser CLT também, para poder dar conta de tudo. Por quê? Porque a maioria das coisas que você faz como artista é você quem tem que produzir. Infelizmente, a gente não vive só de, nossa, como tudo isso é legal, né? A gente precisa de um incentivo para dar continuidade ao que a gente começa. E muitas vezes nem consegue terminar, né? E acaba que para muitos isso é frustrante, porque não tem essa visão de que a arte é importante. Então as pessoas meio que acabam desanimando pelo meio do caminho. Eu acho que o que foi mais difícil para mim foi acesso a locais, né, para poder treinar a discotecagem, porque isso exige, tipo, necessariamente ali você ter acesso ao equipamento e a estrutura também, né? Porque hoje em Carapicuíba não existe uma casa de cultura que você possa ter acesso a esse tipo de material, aulas de discotecagem em si. Então, nesse primeiro tempo, eu tive muito essa dificuldade e por permear essa dificuldade aí que eu comecei a fazer vários corres diferentes, comecei a me empenhar mais até no meu trabalho mesmo. E eu comprei um equipamento para mim e comecei a treinar mais, né? Mas eu vejo que esse foi um dos principais impasses, né? Para eu, de fato, entrar numa imersão ali na discotecagem que eu escolhi. E uma coisa também que é interessante é beleza, eu consegui comprar um equipamento ali, mas que tipo de equipamento também eu consegui adquirir? No momento foi uma controladora que é mais voltada ao digital. Então muito da nossa raiz, tipo a discotecagem ali, ela nasceu na cultura dos tocadiscos, né? Tocadiscos eu vim ter contato tipo mais recentemente, depois que eu conheci algumas pessoas, inclusive uma pessoa que abriu as portas para mim, para eu ter algumas aulas introdutórias de discotecagem, foi o DJ MF, né? Tipo, ele abriu literalmente as portas da casa dele para poder acessar o equipamento. Então eu tive que sair da minha cidade, de certa forma, eu tive que migrar daqui para poder ter acesso ao equipamento, porque aqui não tem o acesso. A gente conhece vários nomes hoje que, tipo assim, são muito estourados na música, que são de Carapicuíba, mas não necessariamente começaram a tocar em Carapicuíba, tipo, ou ser reconhecido na própria cidade. Sempre é muito de fora para dentro. Então, para ter um movimento ao contrário, e inclusive de valorização da cidade nesse sentido, dela ser uma protagonista no quesito cultura na cidade de São Paulo, falta muito investimento dentro de casa, porque talento existe. Eu acho que assim, para mim, no início, né, pensando como artista na parte de dançando, não como produtor, sempre foi uma questão de incentivo. Primeiramente por espaços. Eu acho que eu nunca tive a ideia, pelo menos eu nunca tive a ideia de viver de dança, de viver literalmente de cultura. Eu nunca pensei nisso. Acho que eu nunca tive esse propósito oficial, viver dessa parada. Então eu sempre tive meu trabalho, outras coisas que bancavam ali. Então o que eu precisava, na verdade, era no fim de semana conseguir fazer a minha dança. E aí, por não ter espaço suficiente, às vezes, ou até uma liberação desses espaços, o Tancredo mesmo, eu comecei a dançar no Tancredo, comecei a aprender os movimentos, deu mais ou menos 1 ano, ele entrou em reforma, e foi uma reforma tão extensa que eu não consegui retornar a dançar no próprio Tancredo. Então eu tive que fazer atividade em outros lugares. E eu acho que essa foi o complicado do começo. Ter aonde praticar o que eu faço. Né? Dá pra fazer no meu prédio, dá pra fazer na rua, mas ainda assim, tipo, um lugar adequado para desempenhar a minha arte. E para a cidade, junto com isso, com os espaços em si, entra a parte do incentivo e até mesmo um incentivo financeiro sobre isso. Porque todo mundo paga conta, todo mundo tem boleto, todo mundo tem que sobreviver disso, sabe? Funciona você ter o seu trabalho externo e você fazer as paradas suas de cultura sem que uma coisa interfira na outra, porém,
se a cultura conseguisse bancar tudo isso, você ia viver disso, viver para isso, viver com isso, e que seria uma coisa muito mais interessante. Temos leis de incentivo hoje, né, que surgiram inclusive na pandemia e tudo mais, além de alguns outros editais que tem tanto na cidade, estado e país sobre cultura, mas eu acho que ainda não abrange a todos, né? Ainda mais aqui na questão de maneiras para fomentar. Às vezes a pessoa precisa que você seja muito avançado nesse processo para que a sua arte seja fomentada. E na verdade a gente precisa fomentar uma base da arte, e essa base da arte não tem essa instrução para poder receber esse recurso. Então acho que essa é uma parte importante. É um pouco complicado você colocar na cabeça das pessoas que isso é o seu trabalho, né? Muito complicado. Porque as pessoas acham que é só festa, ou falam, pô, o cara pinta o dia inteiro, o cara faz um rolê, o cara tá lá com uma... Eu vou pintar um lugar, chove de gente, fica uma galera lá, os caras fazem churrasco e tal. Falo, cara, mas eu vou falar uma parada de verdade. É muito sério o que eu faço, assim. Uma cultura marginal, uma cultura que a galera vê, é um cara que não quer porra nenhuma, que tá só pintando, que conseguiu com isso ganhar dinheiro, né? É o que o Chorão falava, né? Minha loucura é meu dinheiro, né? Então, assim, você pode ser um ladrão, tá dando grana, a galera te respeita. Então, o que colocou um pouco de respeito na minha caminhada foi eu viajar pra fora, foram conquistas materiais que tem a ver com grana. Só que, desde o começo, a seriedade que eu levo o meu trabalho é a mesma. E eu merecia respeito desde lá de trás, né? Eu merecia respeito porque eu realmente, não só eu, né? Todos os profissionais, independente de qual for o seu segmento. Se o cara leva aquilo a sério, ele merece o respeito, principalmente de quem tá perto, né? Só que, infelizmente, quem tá perto é quem menos respeita. Tipo assim, não é generalizando, mas tem um ditado que fala, né? Casa de ferreiro respeita de pau, e tem a do santo também, né? Santo de casa não faz milagre. E é bem assim, tipo assim, uma pessoa, tipo, você olha um artista de fora e fala, cara, esse cara é muito foda, né? Tal. Aí eu vou fazer um evento aqui na escola, falo, mano, cola, mano, vamos fazer um evento, bagulho da hora, vamos tentar. Ninguém dá atenção. Só que se alguém lá da Vila Madalena, de algum lugar assim, chama, a pessoa vai, tipo, eu tô lá e tal, tipo, já vê de uma maneira diferente. Então o maior desafio até hoje é realmente que as pessoas fazer com que as pessoas entendam que é muito sério, né? E pra quem se identificar, eu sou porque sei, não escolhi nasci, se é benção ou castigo. Então, a mensagem que eu queria deixar que, tipo assim, corra atrás do seu sonho, tá ligado? Não deixa ninguém falar que você não consegue. E só depende de você. Não fica esperando por ninguém não, tá ligado? Quem me falou isso foi o KLJ. Não espera por ninguém, mano. Faz o seu, tá ligado? Acredita no seu sonho, corre atrás e faz o seu. Eu acho que a falta não só de equipamento, mas de incentivo não pode ser um fator que prive a gente de fazer as coisas. Se você quer fazer um filme e você tem um celular, vai fazer seu filme com seu celular. Se você quer dançar e você tem um asfalto e você não consegue outro lugar, vai no asfalto. Infelizmente, nem sempre a gente vai ter incentivo, mas eu acho que a gente não pode deixar de viver as coisas que a gente gosta por causa disso. E eu sei que é foda e às vezes é tipo uma fala de privilégio, porque hoje em dia eu tô numa situação diferente da situação que eu comecei. Mas eu acho que sonhar e tentar realizar, mesmo que seja pequeno, é melhor do que desistir dos próprios sonhos. Eu acho que quando a gente desiste dos nossos sonhos, a gente perde um pouquinho da gente. Foquem no que vocês têm para fazer o que vocês querem fazer. Não olhem para o lado se o seu vizinho ele tá com o estúdio todo completo e você só tem um telefone e um microfone para gravar a sua música ou o seu vídeo. Grava, executa, faça, porque isso vai te manter mais perto dos seus objetivos. Para tudo, para música, para tudo. Nós temos milhões de exemplos aqui na cidade. Eu sou um exemplo disso, Sem Grana é um exemplo disso, mas num todo, faça o que você quer fazer com as ferramentas que você tem, não desperdice seu tempo porque ele é precioso demais, ele não volta, e eu acredito que se você começar hoje o que você sonha amanhã, você vai estar mais perto do seu objetivo, cara. Um abraço, mano, de um cara que ama essa cidade, Carapicuíba. Vou até o fim dos meus dias fazer hip hop, porque é isso que moldou meu caráter, isso que me trouxe aqui, é isso que tá fazendo eu chegar até vocês e é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, certo? Para as futuras gerações aí da cultura da cidade, vocês têm que entender que não vai ser fácil, tá ligado? Esse caminho, ainda mais por você estar começando dentro de Carapicuíba, que é uma cidade que até o momento
a gente não tem um apoio, não tem uma estrutura bacana e não tem condições de oferecer uma estrutura bacana. Então, tenta sempre buscar um conhecimento daquilo que você está fazendo, sempre escutar um pouquinho, filtrar primeiro, né, quem são as pessoas que você vai ouvir, porque tem pessoas que estão dispostas a te ensinar algo certo, mas tem pessoas que estão dispostas a te criticar e te ensinar o errado para ver você se afundando e não dando certo. Então, determinação, estudo, acho que é o principal, e correr atrás sempre, mano. Nada vai cair do céu, você tá vindo de periferia, então vai ser um pouco mais difícil, você vai ter que correr o dobro, mas corra o dobro e pensando sempre que vai dar certo, mano. Acho que quando você tem fé no que você tá fazendo, o resultado vem. Pode demorar, mas vem. Continue. Acho que todo mundo já falou bastante disso, mas tente, vai, mete a cara mesmo, se a insegurança falar mais alto, silencia ela, procura pessoas que estão fazendo isso também para te ajudar, para te inspirar, conhecimento, sabe? Busque também referências para você ter um norte e não parar porque uma coisa deu errado, sabe? Eu acho que olhar ao redor ajuda a gente a manter o pé, sabe? Se manter firme. Então, não hesita em pedir ajuda, não hesita em falar, eu tenho essa pessoa como referência, não hesita em tipo, fazer o que você tá fazendo por medo, só vai. Que o que for pra ser mas você tá sendo autêntico, você tá sendo fiel a você, então é o que mais importa, sabe? Você ser fiel a você, a sua verdade, e continuar produzindo o que você acredita, porque isso também vai mudar a vida de outras pessoas. Quem tá vendo de fora vai enxergar aquilo e vai falar, caramba, eu também posso fazer aquilo. É o que eu vejo, quando eu vou numa batalha infantil, que as criancinhas estão lá rimando, eu falo, cara, é isso que tem que acontecer. A gente tem que inspirar as novas gerações a manter esse legado, a manter o que é a arte em Carapicuíba. Ó, eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo até viralizar. Parafraseando Emicida, você é o maior representante do seu sonho na face da terra. Se você não correr, ninguém vai correr por você. As pernas é sua, tá ligado? Então, tipo assim, mano, às vezes é difícil dar o primeiro passo, mas você vai dar o primeiro passo, daqui a pouco você vai estar andando, daqui a pouco você vai estar correndo. Então, tipo assim, o mais difícil é o primeiro passo, mano. Se você der esse primeiro passo aí, que é, mano, no meio das dificuldades, se você ficar esperando o tempo bom pra você fazer alguma coisa, nunca vai chegar, mano. Então dá o primeiro passo com o que você tem e você vai começar a caminhar, andar, daqui a pouco você vai estar correndo e, tipo, mano, quem não acreditou em você, você vai estar olhando pra trás e vai estar vendo as pessoas que ficava falando de você quando você começou. Então, tipo assim, quando você estiver correndo, você vai ver essa pessoa que sempre fala, tá sempre lá, que você não vai conseguir, que não sei o que, mano. Dá o primeiro passo e faz as coisas acontecer. Sonhar, não desistir. Às vezes é muito clichê a gente falar isso, mas é o caminho. Se tem um sonho, persiste. Sempre indo pelo caminho do bem, a vida sempre vai apresentar dois caminhos. Sempre vai ter dois caminhos para seguir. Segue seu coração, tenta o certo, corre pelo certo, esteja perto dos seus, que no final vai dar tudo certo. É isso. É que assim, eu gosto de dissertar muito sobre o tempo. Que às vezes a gente quer conquistar as coisas, fazer as coisas muito rápido. E a gente não respeita o nosso próprio processo. Os nossos sentimentos e principalmente o ritmo que a gente entende e tem contato com a vida. Muito em questão das próprias redes sociais que a gente abordou como item que é importante, mas não o essencial. Então hoje nós temos uma sociedade, em decorrência disso, muito ansiosa, acelerada. Então a mensagem que eu venho trazer é que tudo acontece no tempo certo para ter persistência e ter constância. Sempre caminhar, não precisa correr, não precisa parar, é sempre caminhando, sabe, em direção ao seu objetivo, ao seu sonho. E principalmente, corra para viabilizá-lo. Não vai existir um olheiro assim muito secreto que você vai ver em Carapicuíba e vai descobrir o seu talento. Se você não for para a luta, se você não for correr atrás, se você não for entender os caminhos que aquilo os caminhos que você quer percorrer, tanto na cultura quanto em outros âmbitos também, até mesmo âmbitos profissionais, não vai dar certo. Você tem que literalmente levantar da cadeira e se movimentar, sabe, no seu ritmo, claro, na sua perseverança, mas você tem que de alguma forma se movimentar. Então
ou você nada ou você se afoga. Parado você não pode ficar. E, além do recado também, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês sempre fortalecerem a rede de apoio de vocês, ou seja, as pessoas que acreditam no seu sonho, que te apoiam, que estão ali no dia a dia junto com você. E falando nesse ponto, eu gostaria de deixar um agradecimento especial à minha família, à minha esposa, que é a Salinas. Além de ser minha esposa, né, ela é minha dançarina, ela é minha styling. Então é uma pessoa que sempre foi muito importante para apoiar todo esse projeto, para colocar na rua. Então essa é a mensagem especial que eu venho trazer para vocês, de se liga nas pessoas que acreditam no seu sonho. Continue, sabe? Continue sempre, sempre, sempre. Porque a galera tem muito lance, ainda mais agora, do imediatismo. Eu quero fazer uma música hoje e eu quero que daqui uma semana essa música estoure. E nem sempre arte é isso. Entenda que se você quer que a sua arte seja apreciada, aprecie o apreciador, sabe? A pessoa fala assim, eu tive 10 curtidas na minha foto. É pouco, mas, gente, você já pensou que 10 pessoas falaram assim que o que você faz é legal? Às vezes eu já vi pessoas assim, eu fiz um evento, uma live, por exemplo, e nessa live tinham 100 pessoas, olha que pouca gente. Você já colocou 100 pessoas numa sala? É gente pra caramba. Continue fazendo o que você acredita em fazer e não se baseie somente nos números, sabe? Se baseie no que você está sentindo em fazer aquilo. E não desista, não desista. Dificilmente vai ser fácil, dificilmente vai ser rápido, mas eu acho que a persistência é gratificante, sabe? A persistência é gratificante. Eu, hoje, que eu já estou agora com meus 30 anos, eu já consigo olhar para trás e ver alguma coisa. Eu imagino que daqui 10, 20 anos eu vou conseguir ver mais. Não são diversos itens, mas assim, eu persisti e isso me deu uma felicidade. Então, persistam. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas com amor e sem esperar nada em troca. O amor é a parada mais foda que movimenta o mundo pra mim. Tem uma frase do Emicida, não sei se eu vou lembrar, mas ele fala assim que brabo mesmo é o amor, o resto só tem cara de mal. Tudo que é feito com amor, ele tem um viés diferenciado. Então, assim, para as próximas gerações, para as gerações atuais, parece que não, mas quando um artista, quando ele pinta com o coração, a energia fica ali. Quando um cara tá dançando, o cara tá dançando de verdade com o coração, a energia fica. Então, assim, mas principalmente para não esperar nada de ninguém, porque tem uma frase do Shakespeare que fala assim, não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E quando a gente gravou a parada do hip hop, lá o documento 50 anos de hip hop, o que eu falei foi exatamente isso. Falei assim, a galera ainda não tem noção do que tá acontecendo. Infelizmente vai ser só na perda, né? Quando a nossa geração passar, que a galera assistiu o bagulho e fala, mano, mas como que esses caras faziam isso? Eles não tinham nenhum incentivo, eles não tinham dinheiro, eles não tinham porra nenhum. Como que esses caras fizeram isso, né? Como que esse moleque sai do meio da favela vai expor lá no Museu do Louvre? Como, né, o cara? Então, assim, eu acredito que o que a gente tá fazendo ainda infelizmente, as pessoas não vão enxergar. Então, por isso que é legal a gente fazer sem pretensão de que ninguém veja. E o que eu quero deixar de lição, se isso pode se dizer assim, é isso. Faça por amor, da melhor maneira possível, né? Com o pouco que você tem, faça o máximo que você puder e o resto Deus vai trabalhando e o futuro vai contar, né? Vai dizer, né? Eu sou tão calejado, tão triste, tão frustrado com tanta coisa que eu prefiro não acreditar em mais nada. O que vier é lucro. E se as pessoas começarem desse jeito, né? Elas vão muito mais longe. Você vai falar assim, eu vou ser dançarino. E foda-se o que vão falar. O que vier é lucro, é isso. E fazer por amor. O que eu posso falar é isso. Você não desista dos seus sonhos.